é menos um problema, o Felipe vai ter tempo para treinar, segundo, né, o calendário que ele tanto fala. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. E jogadores, aguardar pelos próximos resultados. Passe essa sensação para o torcedor, né, professor? Ufa, deixamos a Copa do Brasil, agora é focar, priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. No meu entendimento, como se essa prioridade, né, garantisse o título do Flamengo. Mas, enfim, é mais ou menos isso, professor, que parece? Fardo Copa do Brasil e agora sim as competições que interessam, né, ao Flamengo como um todo? Não, pelos discursos, né, internos, né, você acha que sim, né, é menos um problema, o Felipe vai ter tempo para treinar, segundo, né, o calendário que ele tanto fala, que realmente é real, mas é o que eu falo, cara, eu penso que um clube, né, como o Flamengo, com todo o investimento, cara, eu acho que não pode abrir mão de nada. O Flamengo tem que disputar tudo para brigar e ser campeão, e tem elenco para isso, para poder, caso tenha um jogador que sinta alguma coisa, você tem um reserva para trocar. O Flamengo é confuso. O Flamengo consegue ter um poder econômico bacana, ter uma estrutura física de trabalho bacana, mas os discursos são confusos e hoje, Léo, olhando o jogo, olhando os dois jogos, né, que não foi só o jogo de ontem, teve o jogo da semana passada, olhando as declarações do Felipe muito na defensiva, tentando se justificar de tudo, de algumas ações, na minha opinião, erradas, mas, enfim, um Flamengo que, para mim, jogou com um time infinitamente pior que o Flamengo e foi desclassificado. Isso, para mim, é o mais grave. Não é estar fora, estar classificado, é você olhar um time que você enfrenta, que é pior que você, e você simplesmente fica desclassificado, né, nas ações em 2 jogos que você tem. Né? E algumas coisas, na minha opinião, não vou dizer nem muito, né? Na minha opinião, erradas. Né? Como ontem, você deixar um jogador como o Wallace, não pela sua capacidade, bater o último pênalti. Muito jovem, as ações dele nos jogos, a maneira como ele se comporta, e depois é meio, Léo, a pessoa fala personalidade. Personalidade e marra andam muito próximos. Então você tem que entender que ponto é esse. Ontem, uma ação no jogo em que ele vai para uma discussão, o Jorginho chega e arranca ele de qualquer jeito, porque não é marra, não é personalidade, às vezes é marra. Ou seja, botar esse rótulo no menino e o menino está achando que tem que fazer e acontecer. E aí, meu amigo, leva uma carga muito pesada. Na minha opinião, ele poderia até ter batido lá o segundo pênalti, o terceiro, se é o caso, mas como último batedor, acho que é um peso muito grande. Ah, Marcelo, mas o Lino também perdeu. Perdeu. O Lino foi lá bater e perdeu, como tantos outros jogadores perderam. Mas o Wallace, eu acho que pela idade, pelo processo que ele já vinha no jogo, já vinha cansado, enfim. Marcelo, ele estava no jogo, ele teria, se o Flamengo continuasse, ele teria que bater algum pênalti, mas eu não teria colocado ele para bater o último pênalti. Na minha opinião, ações meio equivocadas, né? Que ali cabe muito ao seu treinador falar: não, o Wallace não, bota outro aí. Você tinha o Léo Pereira, você tinha o Léo Ortiz, jogadores mais pesados, talvez, para bater o pênalti. Não foi isso que tirou o Flamengo, que o Flamengo poderia ter vencido no tempo normal. Mas, vendo o contexto, vendo como a coisa caminhou, eu não teria colocado o Wallace para bater aquele último pênalti. E até dentro dessa análise do senhor, professor, eu fiz uma enquete, né, aqui no nosso chat, né, quem é o culpado pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, né? Coloquei jogadores, coloquei o Felipe Luiz e diretoria, né? Quem tem mais culpa nessa eliminação, professor? É todo mundo? Mais os jogadores, sem autonomia? Mais um Felipe Luiz sem a leitura no primeiro jogo, né? Um time alternativo ontem que jogou bem, mas é sempre muito melhor você colocar o jogador realmente, né? Tem algum culpado ou não? Faz parte da eliminação, mesmo para um time inferior como o Atlético Mineiro, mas tem jogadores individualmente com uma capacidade muito grande. Léo, eu não gosto muito de colocar assim a culpa, né? A culpa é desse, a culpa é daquele. Eu acho que tem alguns culpados, né? Mas você olhando as ações, né? Principalmente do primeiro jogo, né? Do Felipe, onde ele tira alguns jogadores e aquela resenha, né? Que não está levando muito em conta, bate com o que a diretoria fala. Enfim, Léo, são muitas ações ali. Ontem, se você for olhar o jogo de ontem, o Felipe, né, ele foi feliz, né? Ele bota o Cebolinha, você vê antes do jogo, quando se fala em Cebolinha, todo mundo batendo, falando, nossa, que loucura e tal. O Cebolinha faz um bom jogo, faz um gol, não pelo gol, mas fazia um bom jogo. A ideia dos 4 atacantes,
né, para tirar um pouco da perseguição individual que o Cuca faz, atrapalhou muito o Atlético Mineiro. O Flamengo faz um bom primeiro tempo, e aí a gente tem que elogiar, né, ações feitas pelo Felipe, lógico, e pelos atletas. Mas, Léo, ações erradas no primeiro jogo, substituições erradas, peso do Felipe. O Pedro tem uma oportunidade de gol, onde dentro da área, um atacante, ele chuta de pé esquerdo, joga a bola por cima, era 2-0 o Flamengo. Enfim, Léo, são vários detalhes, né, de várias culpas, vamos dizer assim, mas que não tem um culpado só. As ações feitas por várias coisas não tem culpa. Se você vai botar culpa da direção, em anunciar que a competição não é tão importante. Culpa do Felipe, em às vezes abrir mão de alguns jogadores em determinados jogos. Culpa dos jogadores que não tiveram a performance ideal. Então, é um processo onde todos estão juntos, então a culpa maior, para mim, é de todo. Cada um com um peso dentro desse processo aí, mas não tem, para mim, um culpado. Jogar peso em cima de uma pessoa só, acho que é muito pesado, e eu não vejo isso. Tivesse tido ali alguma ação do treinador, eu ia falar, o treinador errou muito em fazer isso. O Felipe fez algumas ações erradas, os jogadores também tiveram algumas ações erradas, mas, para mim, o principal erro vem do discurso saindo dos comandantes do clube, da direção do clube, onde fala que a Copa do Brasil talvez não seja tão importante. Isso entra dentro do processo, entra dentro do grupo, e aí é meio assim, perdemos, poxa, que pena, mas também o presidente, né, os comandantes não estavam fazendo muita questão. E é o que eu digo, palavra tem poder. O Flamengo ontem fez um bom jogo, merecia sair vencedor no tempo normal, vence de 1-0, mas eu falo vencedor podendo fazer mais um gol e sair sem precisar dos pênaltis e classificado. Boa, bacana, professor. Quase 100 aparelhos conectados aqui com a gente, né? Eu peço a você que está aqui com a gente nesse momento, deixa o like aí, a nossa meta é 300 likes, tá? Então você que não deixou like, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento contar com o apoio de todos vocês. Então sobe o like, vamos chegar rapidinho a 100 likes aí. Deixa eu dar um bom dia para minha amiga Macarnu, meu camarada Eliseu, Rodrigo Ribeiro, o Cidinho Brauna, né? Um grande abraço para você, o Valdenir Vasconcelos, Fernando Rocha, enfim, toda essa rapaziada, Josué Martins, Biosica, Roberto Pinheiro, já falei com o meu parceiro Arca Acabamentos, Thiago Perovano, José Elias, enfim, toda essa galera que está aqui com a gente, muito obrigado já pela enorme audiência aqui nessa nossa resenha. E a galera está colocando aqui, professor, que o Flamengo perdeu a classificação no primeiro jogo. É basicamente isso, aquele jogo no Maracanã, onde o Flamengo teve muitas dificuldades, professor. Ali o Flamengo deixou de andar para as quartas de final da Copa do Brasil? Sim, o primeiro jogo ele leva, né, para o segundo. E o Flamengo não foi bem no Maracanã, com a torcida, se não me engano, tinham 64 mil pessoas no Maracanã apoiando, e o Flamengo faz um jogo muito ruim. Naquele jogo ali, eu vou colocar um pezinho no Felipe, né, de escolhas, de ideias que, na minha opinião, não foram muito bacanas, né, as trocas meio... Ele bota o Luiz Araújo pelo lado esquerdo, e aí, na hora de trocar, o Luiz Araújo é um cara muito forte pelo lado direito, na sua finalização, na sua forma de jogar. Um dos primeiros que ele tira é o Luiz. E nem oportuniza esse jogador jogar do lado direito. Enfim, algumas ações do Felipe ali a nível de troca, né, que não foram bacanas. Como ele começa com o Luiz Araújo pelo lado esquerdo, o Matheus pelo lado direito, o Plata mais por dentro, e o Atlético marcando bem, ele não consegue fazer o cara sair dali um pouquinho. Quem está na esquerda vai um pouquinho para ali. Como aconteceu ontem. Os 4 atacantes se movimentando o tempo todo, trocando de posição, complicando muito o Atlético. E o Flamengo, no primeiro jogo, fez um jogo muito posicional, cada um no seu lugar, cada um na sua posição. E o que foi o diferencial? Foi o Lino, quando entra, que joga ali, eu acho que 30 e poucos minutos, 35 minutos, por ações individuais, ele consegue desequilibrar o Atlético, mas o Flamengo não consegue fazer o gol. Então, ali, o Flamengo já leva esse resultado adverso, chega ontem, consegue fazer um gol logo no início, né? Um gol muito bacana, uma bola do Plata espetacular para o Cebolinha também faz um gol muito bacana, onde ele ameaça, o zagueiro passa e depois ele finaliza. Enfim, mas você já levou, né, esse débito do jogo do Maracanã. E ontem, a incapacidade, né, a falta de vamos dizer, de refino fino para fazer o segundo gol e o Flamengo ganhar, que teve chance, acabou levando o Flamengo a uma batida de pênalti, e aí a desclassificação veio. E, na minha opinião, na hora da batida de pênalti, o Lino perder, já é um cara experiente, está na Europa, faz parte, todo mundo queria que ele fizesse, eu não posso falar que, um cara de 22 milhões de euros tinha que fazer o gol, não é por isso,
não é por isso, não é pelo valor, aconteceu, mas eu acho que a colocação do Wallace como último batedor, por tudo, todo o contexto, não era o ideal. Então, alguns erros do segundo jogo, né, que trouxeram a herança do mau resultado do primeiro. E hoje o Flamengo desclassificado. Verdade, né? E essa desclassificação realmente dolorida, né, para o torcedor realmente que esperava, né, o Flamengo até andar mais adiante da Copa do Brasil, até mesmo vencer novamente a Copa do Brasil, né? Até porque tem elenco para isso, né? E o jogo ontem, né, deu essa sensação, né? O Atlético com o que tem de melhor à sua disposição, né? O Flamengo com um time alternativo, professor, criou inúmeras possibilidades, né? No primeiro tempo já poderia até estar vencendo, né, por 2 gols de diferença ali, no mínimo ali, que daria classificação para a próxima fase. O que foi de diferente, professor, que o Flamengo fez ontem, além dessa movimentação que o senhor disse muito bem, dos 4 homens ali da frente em relação ao jogo do Maracanã? O que fez o Flamengo ser tão produtivo e tão superior diante do Atlético, fora de casa, na noite de ontem? Léo, a mudança daquela posse de bola improdutiva ali na zona defensiva, na zona intermediária do campo, onde nada acontecia, né? Isso ontem o Flamengo acelerou um pouquinho mais, e a movimentação dos 4 homens de frente, do Alacian, do Pedro, do Plata e do Cebolinha, foi muito interessante, muito bem feita, jogadores com muita capacidade, muita inteligência na movimentação, e aí ele trouxe... Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.